Hi class, good morning. Vamos começar aqui a nossa aula virtual. Today we are going to study. Hoje nós vamos estudar, continuar estudando o assunto de family members, ok? E hoje eu quero falar para vocês a questão do uso do apóstrofo na relação familiar, né? Do genitive case. Mas antes vamos ler esse texto aqui rapidinho. It's about the Jetsons. Eu não sei se vocês já assistiram esse desenho. Ele é um pouquinho antigo, não é da geração de vocês, tá? Não é um desenho atual. Vamos ler aqui, acompanha comigo, tá? Family Members, a Text Interpretation, ok? Interpretação de texto. With the success of the Flintstones, the modern Stone Age family, Hanna-Barbera decided to make a similar family cartoon, but set in their vision of the space age in the 21st century. Traduzindo, com o sucesso dos Flintstones é um outro desenho, tá? A família moderna da Idade da Pedra, a Hanna-Barbera decidiu fazer um desenho de uma família, não é? Similar aos Flintstones. Mas ela criou, né? Ela fez o seu desenho a partir da visão da era espacial no século XXI. Ao invés de fazer o desenho, não é? Na idade da pedra, como os Flintstones, ela fez o contrário. Ela fez no futuro. This new series that debuted in September 23 in 1962 became The Jetsons. A série que estreou em setembro, em 23 de setembro de 1932, olha só, né? 1962, se tornou os Jetsons. Set mailing in Sky High Orbit City, the show featured the family of George Jetson. Se passava principalmente, né? Era o desenho ele foi construído principalmente numa órbita da cidade lá no alto do céu. Se passava no alto do espaço, não é? O desenho ele mostrava a família do George Jetson, e que tinha a Jane, não é? His wife, their daughter Judy, and son Roy, living the average life in the future with fly space cars, instant transport tubes, and various robots and gadgets that can get their work done for them in a matter of seconds. Veja, então o desenho ele mostrava a Jane, né, a família do George Jetson, que tinha a Jane, a sua esposa, a filha deles, a Judy, e o filho é o Roy, vivendo a vida, né, no futuro em carros espaciais, com carros espaciais, tubos de transporte instantâneo. Eles entravam por uns tubos e já saíam em outro local, quase como se fosse um teletransporte. E vários robôs e aparelhos eletrônicos que fazia o trabalho, né, deles, o trabalho da família, dos seres humanos, em questão de segundos, tá? Eles tinham até aqui na imagem vocês podem ver que tem um robô dos olhos vermelhos, né, um robô azul, que era a secretária da casa deles, que fazia todas as funções esse robô executava. Ok, e essas palavrinhas aqui em vermelho, ó, o que são essas palavras em vermelho? Como a gente já estudou, são membros da família, não é? Wife, esposa, daughter, filha, e son é filho. Então são três palavras aí
do vocabulário de family members. E agora eu tenho aqui umas perguntas, tá? Eu quero que vocês me digam qual dessas frases aqui, dessas afirmações está incorreta. A. Judy is George and Jane's daughter. George and Jane are Judy's parents. Veja, a Judy é o que? A filha de George and Jane. George and Jane are Judy's parents. George and Jane são os pais de Judy. Essa afirmativa está correta? Yes, it's correct. B. Roy is George and Jane's son. He is Judy's brother. O Roy é o filho de George e Jane. Ele é o irmão de Judy. Também está correto, não é? And C. Judy is Roy's daughter. A Judy é a filha do Roy. It's incorrect. She is her sister, não é? His sister. Ela é a irmã dele, não é? Então a alternativa C aqui está errada. Veja, o propósito aqui dessas alternativas sobre o texto, não é? É para vocês verem o uso do apóstrofo nessa parte que está destacado em negrito, ó. Se eu digo George and Jane's daughter, eu estou falando o quê? A filha de George and Jane. George and Jane's. Deixa eu passar aqui para o próximo slide, só para vocês conseguirem visualizar. Ó. Vou colocar aqui novamente, tá? O sinal de apóstrofo mais S, que é esse símbolo aqui em cima, ó, é utilizado para indicar pertencimento. Se eu digo George and Jane's daughter, como tinha lá no texto, ó, nas alternativas, eu estou querendo dizer o quê? A filha de George and Jane. Eu tenho o primeiro, os possuidores, não é? Nesse caso aqui, que é George e Jane. E o que é que eles possuem? O que é que pertence a eles? A filha, ó, daughter. E nesse caso, George and Jane's son. O filho de George and Jane. George and Jane são os possuidores. E o que é que eles possuem? O son, o filho, não é? Então, sempre nessa ordem. Possuidor, apóstrofo S e o objeto, né, ou a pessoa pertencente. E aqui no caso, ó, Judy's brother, o irmão de Judy. Judy's brother, o irmão de Judy. Quem é o possuidor é a Judy. E quem é o pertencente é o brother, o irmão. Então, o genitive case, a gente vai ver estamos vendo, não é? Utilizado aqui para tratar de relação familiar, não é? Dessa relação dos familiares. Olha só. Observa aqui essa árvore, essa family tree, não é? Essa árvore genealógica. Vamos começar lá de cima, ó. A gente tem Sophie and James are the grandparents. São os avós, não é? Sophia is the grandmother and James is the grandfather. Sophia é a avó e James é o avô. Então eles tiveram duas filhas, não é? Two daughters, Jane and Emily. Nessa parte aqui da Jane, ó, ela teve o quê? Um husband, ela tem um husband, que é o Samuel, não é? E Samuel and Jane, agora são os parents, são os pais de quem? De me, onde tem me, vamos considerar que sou eu, Felipe, tá? Que eu tô falando, Felipe, Alice and Brian, não é? São três os filhos de Samuel and Jane. Então, com relação a mim, que estou falando, ó, Alice é o quê? Minha irmã, né? Alice is my sister. E o Brian? Brian is my brother. O Brian é o meu irmão. Bora lá pro outro lado, ó. Emily and Andrew
Emily é a minha tia, não é? Emily is my aunt. E ela se casou com o Andrew. E eles tiveram um filho que é o Richard. Richard é o meu cousin, não é o meu primo. Olha agora usando o genitive case para falar dessa relação familiar. Veja, aqui embaixo, ó, Sofia. Sophie is Felipe's grandmother. A Sofia é o quê? A avó do Felipe. Olha novamente. É a avó do Felipe. James is Felipe's grandfather. O James é o avô do Felipe. Veja, Felipe é o quê? O possuidor, né? O que é que ele possui? No caso aqui, a relação com o parente, não é? A avó do Felipe. O avô do Felipe. Jane is Felipe's mother. Jane é a mãe do Felipe. Lá do outro lado, ó, Samuel is Felipe's father. Samuel é o pai do Felipe. Emily is Felipe's aunt. A Emily é a tia do Felipe. E Richard is Felipe's cousin. O Richard é o que? O primo do Felipe. Então, entenderam a relação aí estabelecida pelo apóstrofo S, né? O genitive case. It's very simple. Agora, vamos ver aqui ó, os pronomes demonstrativos. O que é que são os pronomes demonstrativos? Os pronomes demonstrativos em inglês, os demonstrative pronouns, são utilizados para indicar algo, pessoa, lugar ou objeto e mostrar sua posição no espaço. Isso porque alguns deles são utilizados quando o falante está perto e outros quando está longe. Ó, são 4 pronomes demonstrativos, tá? This, that, these and those. Presta bem atenção aqui nessa tabelinha, ó. O this. This significa isto, tá? Ou este, tá? Se eu digo se eu me refiro a um objeto que está perto de mim e é um único objeto, eu utilizo this. E this, ao lado, ó, this, se eu me refiro a um objeto que está perto de mim e está no plural. Significa estes, não é? Se eu quero me referir a um objeto que está longe de mim, no singular, né? Um único objeto, eu utilizo o that, que é aquele ou aquela, não é? E o plural, se eu quero me referir a objetos que estão perto de mim, mais de um objeto, aliás, longe de mim e mais de um objeto, eu utilizo o those. Olha aqui esse exemplo bem simples, ó. Olha aqui esse exemplo bem simples, gente. Se eu digo, olha essa primeira imagem aqui. These are books. These are books. Estes são os livros. Veja, these. Por que eu usei o these? Porque os objetos estão perto de mim e é mais de um livro, não é? Estes são os livros. Agora aqui embaixo, ó. Those are pencils. Those are pencils. Aqueles são os lápis. Por que eu utilizei o those? Por que eu utilizo those nesse caso aqui? Porque é mais de um lápis, não é? No plural. E está distante de mim. E lá do outro lado, ó, aqui. Aqui, ó. This is a pencil. This is a pencil. Este é um lápis, não é? Isto é um lápis. This is a pencil. Isto é um lápis. Por que estou utilizando o this? Porque o objeto está perto de mim e está no singular. And aqui embaixo, ó, that is a book. That is a book. Aquilo, né? Aquilo lá é um livro. Longe de mim, que estou falando, e no singular.
Entenderam a diferença? Então, são 4 pronomes demonstrativos que a gente vai ver aí nas sentenças, não é? Vamos fazer esse exercício aqui, ó, rapidinho. Correct the mistakes concerning the use of the demonstrative pronouns. Corrija os erros referentes aos pronomes demonstrativos nestas sentenças. Então, aqui na letrinha A, ó, a gente tem a frase: These monkeys are hungry. They want to eat bananas. Estes macacos estão com fome. Eles querem comer bananas. Qual é o erro nesta oração? Com relação ao pronome demonstrativo. Está correto eu dizer these monkeys? Este macacos? Está errado, não é? Eu posso dizer, ó, these monkeys are hungry ou those monkeys are hungry. Estes ou aqueles macacos estão com fome. They want to eat banana. Eles querem comer banana. Aqui na letra B. Hi, Mom. Those is my friend Luis. Oi, mãe. Aqueles é meu amigo Luis. Está errado, não é? O correto é Hi, Mom. This is my friend Luis. Este é meu amigo Luis e não o those. Letra C. Whose is this book here in my bedroom? De quem é estes livro aqui na minha cama? O this está errado, não é plural neste caso, já que eu estou me referindo a um único livro. Whose is that or this book over the dinner table? De quem é aquele livro, né? O that ou este livro sobre a mesa de jantar, não é? Eu troquei aqui o here in my bedroom por over the dinner table, ok? Para fazer sentido com o that ou o this. So, that is all, folks. A gente continua a nossa aula, né, nossa explicação durante o nosso chat no WhatsApp. Bye, bye.